Ser ecossocialista num contexto onde cada vez mais se avançam projetos que destroem o meio ambiente, onde os movimentos e as resistências contra as opressões e a exploração estão em ebulição, mas sofrendo ataques e ofensivas constantes, e num período onde se aumenta cada vez mais o desencanto com projetos e alternativas radicais de sociedade, é de certo um grande desafio. Nesse vídeo de hoje, eu vou apresentar 5 tarefas que eu considero fundamentais que os ecossocialistas atuam em prol das suas concretizações em defesa do nosso presente e pela possibilidade de haver um futuro. São tarefas que demandam de nós muito comprometimento, muito amor e muito engajamento com a luta. A proposta aqui é abrir diálogo para um encontro entre a defesa de nossas florestas e biomas, a defesa de nossos bens naturais como bens comuns, a pauta de justiça climática, a estatização e controle das nossas empresas de energia pelos trabalhadores, assim como a necessidade profética de uma atuação dos ecossocialistas sobre uma realidade cada vez mais apocalíptica que nós vivemos, todas essas pautas como pautas conjuntas, unificadas e somatórias de uma mesma luta. Esse também é o segundo vídeo onde eu apresento o debate do ecossocialismo de forma mais sistematizada aqui no canal. Por isso, se você ainda não assistiu ao vídeo anterior do Na Raiz, não deixe de conferir o vídeo recém-lançado Ecossocialismo como Alternativa Político-Estratégica aqui do canal, que é um complemento muito importante desse debate que eu estou fazendo por aqui. Então, roda a vinheta e vamos discutir um pouco sobre 5 tarefas democráticas dos ecossocialistas para o nosso tempo. Sobre o fundo amarelo, letras vermelhas projetam uma sombra azul diagonal do centro à direita inferior. Na Raiz, por Roju Soares. Oi gente, eu sou o Roju Soares, sou um homem negro não retinto, cisgênero, tenho 28 anos, meu cabelo tá um crespo cacheado de tamanho curto e cor castanho escuro. Uso um óculos de grau em formato redondo e tenho barba curta. Tô vestindo uma blusa verde com estampa ilustrada de Marx e Engels caminhando de mãos dadas e tô usando um colar de sementes de coco. Atrás de mim tem uma cortina preta. Uma tarefa fundamental nos remonta às lutas já previamente defendidas radicalmente por Chico Mendes, que se dão pela defesa da Amazônia, dos biomas e de nossas florestas. É a luta para que as florestas não sejam destruídas. Sem florestas, há uma desarmonia profunda dos ciclos naturais da vida e dos equilíbrios ecológicos. Afeta o ciclo das chuvas, afeta o clima, afeta a qualidade do oxigênio e, no contexto da mudança climática, afeta sobretudo a absorção de gases na atmosfera, o que deixa o estado de catástrofe climática ainda mais problemático. Portanto, uma tarefa democrática necessária de ecossocialistas se mobilizarem parte da defesa da Amazônia, dos nossos biomas e de nossas florestas tropicais. Uma outra defesa fundamental, que parte não apenas da luta desde ambientalistas radicais, mas que já é compreendida há bastante tempo e pautada pelos povos originários, é o tratamento das fontes de vida do nosso planeta, dos recursos naturais, de uma forma não mercadorizada e não estatal. As nascentes, os rios, as florestas e os ecossistemas devem ser compreendidos como propriedade comum a todos os povos, como um bem comum da humanidade e de outras espécies também. Essa percepção coloca para nós o desafio de embarcar numa outra lógica e perspectiva de compreender e lidar com a vida no planeta e com os recursos que são necessários para a nossa existência. Parte de um princípio calcado na comunidade, na partilha, no bem comum, no bem viver, que não é individualista, que não é egóico e não é mercadológico. Fala pessoal, se você já me acompanha há algum tempo ou se você chegou até aqui por agora, você sabe o quanto que é importante para mim que produzo conteúdo poder contar com a interação de vocês que estão acompanhando, para eu saber que esse conteúdo é relevante para vocês, para eu saber também que esse conteúdo tem furado a bolha do algoritmo e que tem a capacidade de alcançar cada vez mais pessoas. Por isso eu venho pedir que vocês sigam as nossas redes sociais. Os links vão aparecer aqui na tela, mas eles vão estar disponíveis na descrição do vídeo também. Tem também o nosso canal de transmissão lá no Telegram, onde sempre que sai um vídeo novo, sempre que tem alguma atividade aberta, alguma atividade pública que eu participe, eu mando lá para vocês saberem o que está rolando. Então entrem lá porque é uma ótima ferramenta para também fortalecer esse trabalho. No mais, eu agradeço de verdade por todo o apoio e confiança que eu tenho recebido até aqui e bora seguir com o vídeo. Uma outra tarefa muito importante reside na nossa atuação em prol da luta por justiça climática.
O debate sobre a justiça climática ele eclode num contexto em que as pautas ecológicas passam a ter um diálogo e convergência com outras lutas democráticas, sobretudo as lutas em prol dos direitos civis e humanos para populações racializadas e pobres. Através de uma conexão entre aspectos ecológicos, socioeconômicos, de raça e gênero, é que a justiça climática vai apontar o quanto que, mesmo os eventos da mudança climática afetando a humanidade como um todo, os impactos negativos da mudança climática incidem com mais força e intensidade determinados segmentos e grupos sociais, em sua maioria negros, indígenas, sem terra, quilombolas, imigrantes, e esse debate vai atravessar também a pauta de justiça social, se articulando com outros debates importantes, como o racismo ambiental e a defesa da política de habitação digna e infraestrutura para populações em zona de risco. Vai apontar a necessidade de países do centro do capitalismo reduzirem o seu ritmo de produção, de industrialização e consumo, e por aí vai. Essa discussão é muito importante e a mobilização dos ecossocialistas nesse debate é extremamente necessária, sobretudo para criar pontes entre as bandeiras da justiça climática e social para com a luta anticapitalista. Uma outra questão necessária e importante é defendermos um modelo de gestão das empresas de energia estatizado, público e administrado pelos trabalhadores. O debate sobre energia para as e os ecossocialistas é um tema muito importante, porque ele atravessa diretamente as questões que envolvem emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e a destruição de fontes de vida, como a água, devido ao modelo de produção extrativista, por exemplo. Por isso, a defesa de nossas empresas públicas de energia não passa pelo crivo meramente de defender a soberania nacional contra os imperialistas, o que é importante, mas passa também por defender a autonomia dos povos em transicionar a nossa matriz energética para uma matriz sustentável de verdade, para que a nossa energia não seja mais pautada com base em energia fóssil, mas sim por meio de energias renováveis e limpas, a exemplo da energia solar. E para isso acontecer no plano nacional, não basta só ser contra as privatizações, é preciso defender um modelo público e administrado pelo conjunto dos trabalhadores e pela sociedade. Esse tipo de diálogo sobre transição de matriz energética pautado na harmonia com o meio socioambiental e respeitando a autonomia dos povos, ele só será possível com um regime público e estatal das empresas de energia, com empresas como a Petrobras e a Eletrobras não estando reféns do capital internacional, dos lobbies milionários dos grandes empresários que lucram com a extração de energia fóssil e nem com a subserviência do Brasil às grandes potências do capitalismo monopolista, industrial e imperialista. Se você chegou nesse vídeo até aqui, se você já acompanha o trabalho que eu faço há algum tempo, se você bota fé no tipo de comunicação que eu trago por aqui, então considere apoiar financeiramente esse trabalho. Todos os projetos que eu toco são autofinanciados, mas isso aqui é uma forma de trabalho, e é um trabalho que demanda de mim recursos materiais, recursos financeiros, tempo, dedicação, energia, produção intelectual, dentre outras coisas. Por isso, se tiver na sua condição, se você tiver interesse, contribua com uma quantia de qualquer valor para esse trabalho através do nosso Pix, utilizando a chave de referência rojulsoares@protonmail.com e contribua com uma quantia de qualquer valor no tempo que você quiser, quando você puder. Você pode ter certeza que qualquer quantia que você colaborar vai contribuir pra caramba para o fortalecimento e para a continuidade desse canal. Valeu! Agora, quando nós falamos em reivindicações democráticas e urgentes, a gente não pode ignorar o quanto que essas demandas precisam estar conectadas com um programa de transição ecossocialista e revolucionário. O Eduardo Sabarreto, ele traz um alerta muito necessário em um artigo chamado Mudanças Climáticas e as Tarefas dos Ecossocialistas pelo Abandono do Voluntarismo Geológico. O link do artigo vai estar aqui na descrição, onde ele coloca para nós que muitas vezes, quando reivindicamos reformas graduais dentro de uma conjuntura, quando buscamos muitas vezes lutar contra os ataques de uma empresa que está violando os nossos biomas numa cidade ou num país, e nós conseguimos avançar em políticas legislativas ou em vitórias pontuais que vão coibir ou neutralizar as ações dos capitalistas em locais específicos, nós não nos damos conta que os efeitos do capital, de uma maneira geral, eles não são desmantelados, mas apenas interrompidos temporariamente, em que o capitalismo possui uma dinâmica própria de redistribuir essas ações que afetam negativamente a natureza e a nossa vida humana, alocando suas políticas e impactos para outros territórios
investindo em outros tipos de ações que irão devastar de forma mais gradual ou mais sofisticada a natureza. Isso nos acende um alerta de que reformas graduais não alteram um cenário de devastação que se expande a nível global de destruição da natureza, e que por isso só uma alternativa revolucionária, articulada de maneira global, tem potencial em de fato conter esses problemas. E eu digo isso porque para muitos setores dentro do ecossocialismo, o discurso do lutar por reformas dentro do capitalismo ou aceitar políticas desenvolvimentistas que gerem ataques ao meio ambiente de forma menos acelerada do que em governos ultraliberais de extrema-direita, por exemplo, é algo muito tentador. Muitas vezes justificado por um raciocínio de que são vitórias pontuais que nos levarão a saltos qualitativos no futuro e porque nós precisamos de ganhar tempo para avançar em pautas mais radicais e disruptivas num outro momento. Mas esse discurso pode ser perigoso, porque se a questão aqui é sobre tempo, então o tempo definitivamente não está ao nosso favor, e talvez ele já tenha até mesmo acabado. É claro que as vitórias pontuais, elas nos educam politicamente, e eu não quero aqui desmerecer a importância de nos mobilizarmos e comemorarmos quando essas vitórias são conquistadas. Eu acredito nisso e reivindico esses ganhos sim. Porém, essas vitórias elas não podem nos acomodar, ou pior, nos imobilizar para de fato conectar as reformas rumo a movimentos mais radicalizados de ação política, senão a gente vai ficar preso a nossa vida toda lutando por reformas pontuais para sobreviver, e em reforma atrás de reforma nós chegaremos a qualquer momento diante de um cenário onde nem sequer com reformas será possível de se viver sobre o capitalismo, como essa realidade já é presente para várias populações mundo afora, sobretudo as mais exploradas e marginalizadas, mediante os efeitos de guerras e mudanças climáticas, por exemplo. E isso nos leva à nossa quinta e última tarefa democrática, que, pela expressão escolhida, pode causar um certo estranhamento em algumas pessoas, mas cabe aos ecossocialistas também atuarem como profetas do apocalipse no que tange à mudança climática. E eu escolhi essa referência a alguns termos que são bíblicos, mas que, distante de uma interpretação mais sobrenatural e mística que gira em torno do profeta, enquanto aquele sujeito que possui revelações divinas e inexplicáveis sobre os acontecimentos, eu tomo aqui o profeta a partir de um caráter profundamente concreto e político. O profeta, desde os tempos bíblicos, ele possuía voz de denúncia, voz de protesto, que se manifestava contra as injustiças do seu tempo. Denunciava as violências feitas aos oprimidos pelos detentores do poder. Assim como possuía a articulação necessária para provocar a sociedade sobre caminhos tomados que poderiam levar a uma catástrofe, e alertava sobre a necessidade de se tomar outras rotas para que essa catástrofe não se concretizasse. O profeta, então, possuía tanto uma voz de denúncia e protesto, como também se mobilizava em prol de uma tomada de consciência em conjunto com o meio em que ele estava inserido. E nós, no nosso tempo, precisamos denunciar a realidade que bate em nossa porta, de cada vez mais refugiados climáticos, de movimentos migratórios que têm ocorrido e que irão acontecer devido à intensificação de fenômenos climáticos, das dezenas de milhares de populações que morrem e que seguirão morrendo por conta disso, dos efeitos das chuvas intensas nas grandes cidades urbanas e nos territórios com menos infraestrutura, de como as ondas de calor, como nós temos vivido aqui no Brasil, tendem a piorar cada dia mais, demonstrando para a gente que os efeitos da mudança climática estão mais acelerados do que nós poderíamos esperar para o atual cenário nacional e global também. E eu vou deixar aqui de referência um outro texto muito sagaz e importante do Eduardo Sabarreto, que traz os efeitos das temperaturas extremas, inclusive, sobretudo no âmbito da insegurança alimentar e com a possibilidade real de um aumento da fome para o próximo período. De denunciar a realidade de como as populações pobres e oprimidas serão afetadas com uma avalanche de condições que nós não teremos condições de evitar, mas que os nossos esforços hoje, prioritariamente, devem ser para construir as condições de adaptação para esses períodos de modo a minimizar ao máximo esses efeitos sobre nós, porque, falando a verdade, certamente as nossas condições de sobrevivência não serão prioridade dos grandes estados-nação, do mercado
e dos grandes impérios. Se nós não sobrevivermos sem uma ampla articulação de solidariedade e unidade política e de classe, não haverão condições nem para se realizar sequer uma revolução ecossocialista, seja em que momento for, o que também é uma necessidade histórica. E aqui, o termo apocalipse cabe muito bem, porque ele aponta para a importância de se divulgar esse acontecimento relevante, que já está mudando as nossas vidas, de dar visibilidade a tudo que está em questão dentro dessa realidade em que nos encontramos. Por isso, sejamos os profetas do apocalipse e da emergência climática, sendo capazes de denunciar, de propor e articular ações concretas que estejam caminhando com as necessidades do nosso tempo para enfrentarmos a catástrofe que já está entre nós, mas que infelizmente tende a piorar cada dia mais. E dentro de todas essas tarefas, nós precisamos atuar como já bem defendia o Trotsky, conectando todas as lutas democráticas com a imprescindibilidade do programa revolucionário socialista, que está na ordem do dia. Assim como a Rosa Luxemburgo também dizia que não há programa mínimo nem programa máximo. O socialismo é o que está na ordem do dia. E atualizando essa frase fundamental para as nossas gerações, a revolução ecossocialista precisa estar na nossa ordem do dia. É ecossocialismo ou extinção, e nós não temos tempo a perder. E eu fico por aqui, pessoal. Um beijo para vocês, e logo mais a gente se encontra. Tela de anexos. Alinhado à esquerda na parte superior da tela, o título Anexos. Imagens de pessoas citadas durante o vídeo. As imagens das pessoas citadas a seguir estão sobre um fundo cinza e amarelo. Os seus nomes estão escritos dentro de uma caixa de texto branca localizada na parte inferior da imagem à direita. Imagem de Chico Mendes. Homem de pele bege clara, com a aparência de ter uns 46 anos, tem cabelos pretos curtos e ondulados. Possui um bigode grisalho. Na foto, sua cabeça está inclinada para o lado direito. Ele está descontraído, o olhar aponta para o lado direito, está sorrindo. Imagem de Eduardo Sá Barreto. Homem cisgênero, branco, cabelo castanho raspado e barba castanha. Óculos de armação retangular e preta, veste uma camiseta preta e um casaco de trilha também preto com detalhes em laranja. Imagem de Leon Trotsky. Retrato em preto e branco. Trotsky possui um cabelo grisalho, ondulado curto nas laterais e médio na parte superior. Usa um óculos redondo e possui bigode e cavanhaque grisalhos. Veste um blazer escuro e blusa branca. Imagem de Rosa Luxemburgo. Retrato em preto e branco, mulher polonesa com aspecto de ter quase 40 anos de idade. O cabelo aparenta ser escuro, com fios grisalhos e amarrado com coque para trás. Veste uma blusa lisa, fina e clara. Capa de vídeo do episódio Ecossocialismo como alternativa político-estratégica. Escrito em caixa alta, Ecossocialismo, logo abaixo, com fonte menor e em caixa baixa, texto, como alternativa político-estratégica. Recorte de Roju concentrado e gesticulando com as duas mãos. Abaixo do título à direita, alguns ícones distribuídos na horizontal com vetores da foice, martelo, punhos levantados, uma planta e Trotsky. Na lateral à direita, 3 punhos de cor destacados em vermelho levantados. Ao fundo, ondas vibrantes sob um fundo escuro que contrasta com uma parte do cenário do próprio vídeo. À esquerda, logo do Na Raiz. Capa de vídeo do episódio Precisamos falar sobre racismo ambiental. Escrito em destaque: o que é racismo ambiental? A imagem contém um recorte de Roju sério. Ao fundo, um recorte de um lugar periférico com uma rua sem infraestrutura, com muita terra e água parada. Crianças andam de bicicleta. As casas são simples e feitas sem reboco. Na parte inferior à direita da tela, logo do Na Raiz. Textos e artigos citados durante o vídeo. Artigo de Eduardo Sá Barreto na página da Cielo. Print da primeira página. Nela consta o título do artigo Mudanças Climáticas e as Tarefas dos Ecossocialistas pelo Abandono do Voluntarismo Geológico. A página contém elementos textuais como resumo e palavra-chave. Texto de Eduardo Sá Barreto, intitulado Um primeiro chamado à preparação, entre parênteses, ou Winter is Coming, fecha parênteses. Card de divulgação do texto de Eduardo produzido pela organização
rebelião ecossocialista. Na imagem, um enorme termômetro visto de baixo para cima com seu medidor no vermelho alertando temperaturas altas e extremas. Em destaque, o texto Ecossocialismo ou Extinção. Ficha técnica, roteiro, apresentação, edição e legendas, Roju Soares. Filmagem, Gabriel Quintão, Limão Capeta Filmes. Identidade visual, Capcorp e Roju Soares. Capa de vídeo, Léo Spies. Trilha sonora, Wolf Moon Unicorn Hat.